Tá ouvindo? Todo dia, o tempo todo, a gente escuta os mais variados sons. A audição é um dos nossos 5 sentidos. Nos ajuda a entender o mundo, a aprender e até a nos localizar, saber onde estamos. No programa de hoje, a gente mostra pesquisas sobre a nossa habilidade de escutar. Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Para aliviar a dor e a ansiedade. Jefferson analisa como isso acontece e é orientado pela professora Cláudia. O Jefferson faz mestrado na UFG em música na linha de educação e saúde e trabalha ajudando pessoas que sofreram queimaduras de 2º grau usando a musicoterapia. Conta pra gente, como que é o seu trabalho? E a pesquisa é feita no Hospital de Urgências de Goiânia da região noroeste, o GOL. E lá é feito com pacientes que estão internados, que passam por um processo de curativos diariamente. E não só o processo de curativos, mas outros processos que acarretam dor a esse paciente, como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. O tratamento do queimado, ele não é simples, não é fácil e tampouco indolor. E também não é rápido. É um tratamento demorado. Jefferson tem 2 encontros com cada paciente. Em um, começa perguntando quanto de dor e ansiedade o paciente está sentindo. Faz isso usando escalas e questionários. Então, aplica a musicoterapia. Depois, de novo a escala de dor e o questionário de ansiedade, para saber se algo mudou. No outro dia, o paciente não passará pela musicoterapia. Eu aplico escala e questionário, fica 20 minutos sem nenhum estímulo, depois eu aplico escala e questionário de novo. A Cláudia é orientadora da pesquisa, professora do curso de musicoterapia da UFG e do mestrado em música também da UFG. Professora Cláudia, como a musicoterapia atua e pode ajudar esses pacientes? Bom, a musicoterapia, ela em ambientes hospitalares, ela tem sido cada vez mais utilizada porque a questão é que a música pode desfocar o paciente daqueles momentos de mais dor, né? A música pode chamar a atenção do paciente, isso, as vias neuronais mesmo, elas são ativadas pela música. Então a atenção do paciente que estava voltada para o foco da dor, ela é passada para a atenção para a música. Então, aquele momento de curativo, o paciente já sofre por antecipação, porque dói demais. Então, ele sabe que de manhã ele vai ter o curativo que vai doer, ou à noite ele vai doer. Ele sabe que a fisio vai lá, vai mexer, a nutricionista vai mandar ele comer, se não comer vai ter que passar a sonda. Então, essa ansiedade desse tratamento é muito complexa. E a musicoterapia ela pode estar ali atuando com esses pacientes, ajudando esses pacientes nessa questão da ansiedade e da aceitação desse tratamento. Na hora da fisioterapia, às vezes o paciente não quer mexer, utiliza instrumentos musicais e ele começa a tocar, né? Então tá mexendo os braços. Porque o Senhor é bem maior, faz o milagre em mim. Então, há uma conexão com essa pessoa, com os sentimentos, com o prazer que a música dá, e a pessoa pode até se sentir num outro ambiente, sair daquele ambiente de dor, né, focando na dor, e vai focar na música, vai focar no que ela está sentindo em relação à música. Então, já tem sido provado que diminui, então, há um nível de analgesia provocado pela música. Através da pesquisa, nós observamos a importância do musicoterapeuta aqui no Hospital UGOL. O musicoterapeuta chegou através da pesquisa para o processo de reabilitação com a música. Nós observamos a alegria do paciente, a adesão à reabilitação, o processo de humanização nesse momento que o paciente está passando pela dor.
que você está percebendo de resultado da sua pesquisa? A questão da redução de dor, da distração, na hora do curativo. Tem pacientes que mesmo quando eu não estou lá, eles cantam. E também tem a questão que eu posso falar da redução de medicação. Muitos pacientes não estão usando morfina pela questão, eu não quero morfina hoje, eu quero a musicoterapia. Entre um medicamento opioide e uma corda de violão, com certeza a corda de violão ela é muito mais barata, tanto para aquele hospital e para o estado também. Então tem se mostrado, além dos efeitos para o paciente, os efeitos também, que eu falo, efeitos emocionais, os efeitos físicos. Que o paciente também ali, se ele usa aquela morfina, ele pode sair dali com algum tipo de vício. E a redução disso, mostrar que existe outra forma de atender a dor daquele paciente. A musicoterapia é uma forma de terapia que é realizada por meio da utilização da música e de recursos sonoros, não somente para tratar doenças de cunho físico ou mental, mas também na promoção de saúde, que é dentro dessa perspectiva de prevenção e de cuidado mesmo das pessoas consigo. Mas ela pode atuar em hospitais, em clínicas, em ambientes comunitários, escolares, nessa perspectiva de promoção e também de habilitação e reabilitação, como no CRER, no Araújo Jorge e em outros espaços da comunidade em geral. Meu nome é Idequiel, eu estou cursando o 7º período em musicoterapia e estou tendo a oportunidade de participar do projeto de extensão na Liga de Hipertensão do HC. Lá nós temos a oportunidade de atuar com esses pacientes e diminuir a ansiedade para os atendimentos e de promover uma ação de educação e saúde. Eu conheci a musicoterapia através de um amigo que sabia que eu queria fazer psicologia, né, que eu também gostava de música, e aí ele falou, por que você não faz musicoterapia? Daí eu falei, o que é isso? E aí ele falou, pesquisa, né? E quando eu fui pesquisar musicoterapia, que eu comecei a ter uma ideia do que era, foi assim, amor à primeira vista, sabe? Foi um encontro de almas e assim, eu fui atrás de cursar mesmo, já estou no 5º período, sou apaixonada pela musicoterapia, já estou no estágio, né? E quando a gente proporciona o bem-estar, a saúde para um paciente, assim, nada paga. Vem para a musicoterapia. Eu sou Geildes, estou no 7º período de musicoterapia. Estou em estágio externo e atuando na área de saúde mental com crianças, adolescentes e adultos. Nesse dispositivo, o mais interessante é como se dá as relações interpessoais entre os profissionais que estão envolvidos na saúde mental, como o psicólogo, o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo, e como o trabalho do terapeuta é importante para complementar essas atividades no campo da saúde mental. Estou aqui com o professor Davi e algumas flautas do século XVIII para te contar que no próximo bloco falamos sobre a Orquestra Barroca UFG. A gente já volta. O que você acabou de conferir é o trecho de uma apresentação da Orquestra Barroca UFG. O público pode apreciar hoje músicas do século XVII e XVIII. Os instrumentos são réplicas daqueles usados na época. O professor Davi é da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e pesquisador sobre a Orquestra Barroca UFG, além de ser membro da orquestra também. Professor, o som, a música tocada é a música antiga, não é isso? Isso. O que significa? O que é a música antiga? O conceito de música antiga, ele mudou muito ao longo dos últimos tempos. Então ele partiu desde dessa primeira ideia de que qualquer música do passado era música antiga, até conceitos mais contemporâneos, como aquele que diz que música antiga é uma música que perdeu sua tradição de execução. Então, para que a gente reviva esse repertório, a gente precisa redescobrir a maneira que ela era feita. O nome já é uma pista.
a orquestra apresenta música barroca. Já ouviu falar? É um tipo de música erudita, assim como a música clássica. De quando é a música antiga que é a orquestra barroca? Bacana, isso é uma excelente pergunta, porque a música antiga é tão vaga, né? Quando a gente fala de música antiga, a gente está falando de música medieval, de música do Renascimento, de música do começo do século XVII, do século XVIII, música clássica, etc. A orquestra barroca, no momento, ela trabalha sobretudo com a música do alto barroco, então do final do século XVII e da primeira metade do século XVIII. Eu e o professor Anderson temos nas mãos violinos. A diferença é que o meu é um modelo do século XVIII e o do professor Anderson é um modelo do século XIX, não é isso? Isso. O professor Anderson é da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e nós vamos conversar sobre a Orquestra Barroca UFG. Professor, por que a orquestra busca e trabalha com instrumentos de modelos antigos? Bom, a proposta do movimento da música antiga, ou como ele é chamado atualmente, movimento da interpretação historicamente informada, né, é também de buscar recriar, remontar o mais próximo possível, né, de como era feita essa música na época, né. E um dos caminhos é justamente usar o instrumental que era praticado na época. Esse violino, que tem um modelo do século XVIII, foi construído hoje em dia, mas tem a mesma estrutura dos instrumentos daquela época, e isso faz toda a diferença no som. Tem diferenças significativas, por exemplo, desde o material em que é confeccionada as cordas, essas aqui são tripas de carneiro, essas são de aço e nylon. Também detalhes da construção, como a largura dessa parte aqui do espelho, onde são dedilhadas as notas, né? Esses dispositivos aqui, por exemplo, do estandarte, que não tem esse microafinador aqui, e muitos outros detalhes que fazem uma diferença muito grande, inclusive de sonoridade, né? Com os instrumentos certos em mãos, o caminho para chegar à música antiga barroca é também uma questão de ciência. Tem uma série de estudos, por isso que é uma pesquisa, né? Tem uma série de elementos que a gente precisa levar em conta até chegar na execução desse repertório. A gente busca executar essa música com base na informação dos tratadistas, né, dos compositores, dos instrumentistas da época, que deixaram escritos, né, dizendo como a gente deve tocar, como a gente deve ornamentar, como a gente deve produzir o tipo de som aproximado mais do canto ou não, né? Enfim, todos esses detalhes, né, essas minúcias que vão compor a interpretação historicamente informada. Então, são pessoas que tocam hoje inspirados no que era feito antigamente, mas com um toque também do seu atual. É óbvio, toda música é atual. Mesmo a música antiga, ela é atual, ela tem que se atualizar, ela sofre um processo, vamos dizer assim, ela sofre um processo de atualização, porque ela para voltar à vida, ela encontra os meios atuais. O intérprete, por exemplo. Não, o intérprete ele é sempre atual. Outro contexto. E sempre em outro contexto. Por que é importante estudar, pesquisar e buscar executar ela também? Essa é uma pergunta interessante, né? Será que é um simples capricho ou um preciosismo? Não é. Isso tem a ver com a própria recriação da época, da arte, do pensamento da época. Através da arte, a gente se aproxima o máximo possível do ser humano daquela época e se aproxima da nossa realidade também, né?
A Orquestra Barroca tem a direção do professor Davi Castelo, né? Fazem parte dela professores da UFG e também membros do movimento musical da cidade, alunos também. Então é um grupo multidisciplinar, a gente diria assim, né? São artistas do cenário nosso aqui, goiano, e também nós trabalhamos também com artistas sempre convidados, professores de outras instituições de ensino superior também, artistas que têm carreira internacional também. Então a gente faz esse intercâmbio também de músicos de fora com os nossos. É um campo de experimentação para alunos, para professores, para estudiosos teóricos da música também, né? Para buscar saber mais sobre essa música, como ela era tocada. E eu fico muito feliz que esse projeto ele aconteça no seio da universidade, no ambiente acadêmico, justamente com essa ideia de que o que a gente produz aqui na academia, ele necessariamente é para uso público, ele é para uso da comunidade. Então eu fico muito feliz que esse projeto apareça justamente nesse contexto. Meu nome é Marcos Ximenes. Sou um construtor de instrumentos musicais, flauta doce e flauta transversal barroca. Esta atividade é também conhecida como luteria, a arte de transformar a madeira em instrumento musical. Baseando-se em originais que se encontram em museus e coleções privadas, a luteria faz reviver uma outra época através de modernas réplicas. Usando essencialmente ferramentas manuais, o luthier dá vida à madeira. Instrumentos feitos em retinho de luteria têm um alto valor agregado e detêm um enorme prestígio entre os músicos. Diversos tipos de madeira podem ser usadas nesta releitura do passado. No próximo bloco, uma conversa sobre educação musical nas escolas e, claro, o casulo de ideias. A gente já volta. Quando você pensa em escola, o que vem à sua mente? Se música não foi uma das suas respostas, é hora de saber mais sobre educação musical. Vai, 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 tempo amigo. O Renato é formado em Educação Musical pela UFG e também fez mestrado na Faculdade de Educação, também da Universidade Federal de Goiás. Renato fez um trabalho, uma pesquisa de mestrado sobre a educação musical na educação básica, não é isso, Renato? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, foi um levantamento de pesquisas na área que você fez? Conta pra gente. A princípio, a gente queria entender, né, compreender de forma quantitativa e qualitativa como ocorrem as produções acadêmicas, né, as dissertações, as teses na área de música, sobretudo na área de educação musical. Antes de saber o que ele percebeu na pesquisa, vamos entender o que é educação musical. Afinal, além de pesquisar, Renato é professor na área. Renato, para a gente entender, como é que seria, né, uma aula na educação básica de educação musical? É colocar músicas para as crianças ouvirem, músicas infantis, por exemplo? Como é que é? Qual que é a ideia? Bom, a ideia, a gente trabalha com a música como uma ciência, né? Como uma área de conhecimento, como a língua portuguesa, como a história, os outros componentes curriculares. Então a gente parte do princípio que o ensino de música na educação básica deve atuar de forma a ensinar conteúdos escolares que se tornaram clássicos, né? Não no sentido restrito da palavra clássica, mas entendendo o clássico como aquilo que permaneceu, que venceu ao tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com formação de repertórios, e eu vou trabalhar com o clássico, eu posso trazer Luiz Gonzaga para dentro da sala de aula. Posso trazer Asa Branca, porque é um clássico da música popular brasileira. Então, além disso, a gente também ensina, nós trabalhamos os conteúdos específicos de música, né? Então, não é uma novidade, não é algo que eu vou revelar, um conhecimento que eu vou,
uma área de conhecimento que eu vou revelar, né, para o aluno. E ele já tem esse acesso. Agora, o que nós precisamos fazer, o que nós fazemos é sair desse conhecimento que é cotidiano, né, que é um conhecimento restrito às experiências do dia a dia, e avançar, né? Então, por exemplo, quando em sala de aula, quando nós vamos falar de música, de estilos musicais, nós trabalhamos com os termos técnicos, né? Com os termos específicos, né? Vamos falar de som, trazemos os parâmetros do som para falar disso. Então não falamos que um som é fino, que um som é grosso. Nós vamos dizer que um som é grave, que um som é agudo. Nós não dizemos que um som é alto, né, em relação ao volume. Nós vamos dizer que um som é forte e um som é fraco, né? Então a gente vai inserindo esses conhecimentos que são específicos, né, da música para aquilo que o aluno já conhece, né? A cachoeira é funda e a funda. Renato, se fossem músicas atuais do cotidiano das crianças, não seria tão rico o aprendizado? Não é uma questão é até importante a gente dizer, né? Não é uma questão de valoração, né? De criar uma hierarquia, de dizer que essa música que está em voga, na moda, ela apresenta-se com uma característica inferior, né? No que diz respeito à produção, ao estilo, ao ritmo, à produção harmônica, melódica. Não é essa a questão. A questão é que a gente precisa apresentar para os alunos, para as crianças, outras possibilidades que não essas que estão no dia a dia delas. Porque o que a gente entende é o seguinte: a escola precisa apresentar aquilo que não é posto para elas, que não é apresentado, não é? Quer dizer, a escola precisa ensinar aquilo que historicamente nós construímos, que a humanidade construiu, não é? Então aquilo que a televisão não mostra, as mídias sociais não oportunizam, a escola precisa oferecer. Na opinião do Renato, o sentido de ensinar sobre música na escola não é melhorar outras áreas de aprendizagem, como a criatividade na escrita. Para ele, a música se justifica por ela mesma. E a educação musical, a música nas escolas, na educação básica, é comum no Brasil ter a disciplina? Como é que é o nosso cenário hoje? Não é comum. Deveria ser, não é? Porque desde 96, com a criação, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, o ensino de artes na escola, ela passa a ser separada, dividida em 4 linguagens, né? O teatro, a dança, a música e as artes visuais. Ocorre que culturalmente se estabeleceu o ensino de artes na escola e associa-se a isso o desenho, as artes visuais. Então não é comum, mas ela deveria estar, ela pode estar, porque é lei, a criança, o adolescente, o aluno de forma geral, ele tem esse direito de ter o ensino de música, né, de ter a música no seu dia a dia, mas ainda não é tão comum. Renato vai tirar proveito na prática do que percebeu na teoria da própria pesquisa. Nessa pesquisa, o principal achado dela está relacionado à quantidade de produções acadêmicas que estão diretamente associadas, ligadas à teoria histórico-cultural, né? Que é uma teoria que se aproxima dos escritos, né, de Marx, né, de Karl Marx, que a gente poderia chamar de uma teoria marxista, né? Então, de um total de 560 trabalhos, 2 trabalhos estão diretamente relacionados a essa produção, a essa linha teórica, né, que a gente poderia chamar de marxistas, e as outras produções acadêmicas estão, de alguma forma, relacionadas à teoria pós-moderna, né, a metodologias ativas do ensino, né? Então, diante disso, o que nós estamos tentando desenvolver e aprender também no dia a dia na escola é uma teoria voltada para o ensino daquilo que a gente chama de conteúdos escolares, né? Que são conhecimentos científicos, que é aquilo que foi
desenvolvido pela humanidade, que foi acumulado historicamente pela humanidade, né? Então, nós estamos tentando levar isso para a nossa prática, né? Falando especificamente da minha prática como professor, né? Trabalhar uma educação musical que priorize a ciência, né? Que priorize aquilo que é específico da música em si. Bom, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de audição, é hora do Casulo de Ideias. Meu nome é Nina e eu tenho 10 anos. Audição. Às vezes parece que é um buraco sem fim quando você vê assim. Mas no meio tem um cérebro, então eu não tenho a mínima ideia de como é que funciona. O que você gosta de ouvir? Música. Eu gosto de ouvir bem. E às vezes eu durmo com barulho. Às vezes eu durmo melhor olhando a TV. Tipo, quando eu tô lá no sofá e de repente eu durmo quando eu tô no carro, numa viagem, tá tocando uma música e aí eu durmo. Que eu acho bem melhor. Eu não sei porquê, mas eu acho bem melhor dormir, tipo, ouvindo alguma coisa com a luz acesa do que dormir normal. É? Você dorme mais rápido? É, quando eu tô com sono. E que estilo de música que você gosta? Tem vários. Tem pop, tem funk, tem samba, tem rock. Tem... tem várias coisas. Acho que um monte. Muita coisa, só que o que eu não gosto é sertanejo. Alguns até que eu gosto, só que a maioria não. Acho muito dramático. Você acha que existem pessoas que não escutam? Sim, as pessoas surdas. Como é que você acha que é a vida delas? Com Libras. Muito bom. Eu acho uma boa coisa, porque se algum dia você achar um amigo que é surdo, aí você pode interagir com ele. Eu inventaria, já sei, um brinco que quem não tivesse orelha furada podia usar como pressão e ele também dava pra gente ouvir as coisas melhor. Sem precisar furar a orelha? Sem. E aí tinha tipo um controle que você aumentava ou abaixava e tudo isso. Quando toca essa música, você já sabe, né? Viver Ciência tá chegando ao fim. Mas calma, que no próximo episódio tem mais pesquisas. Até lá!